Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela presença de vocês. Nesse momento onde nós vamos estudar um pouco mais sobre o ensinamento sagrado Seichonoye, o ensinamento que fala sobre o homem, filho de Deus. Sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje, mantenha sempre bons pensamentos. O que você anda pensando? Coisas boas? Coisas ruins? Está pensando no passado, em coisas que aconteceram 5, 10, 15, 20 anos atrás, que ainda pesam na sua mente? Ou está pensando preocupado com o que vai acontecer lá na frente, que vai impactar diretamente no seu destino, no seu futuro? Está perguntando como será o amanhã? E não é nem a música do Gonzaguinha, né, que é um pouco mais animada. O nosso tema, então, mantenha bons pensamentos e prospere à vontade. Vamos entender, nesses próximos momentos, aquilo que realmente impacta e de que forma que a gente pode trabalhar o nosso pensamento. Vamos entender essa potente arma que transforma o nosso destino desde o direcionamento correto que a gente lhe dê. Ok? Então vamos lá. O livro que nós vamos estudar é o Verdade da Vida, volume 7. Verdade da Vida, volume 7. Na minha edição está na página 105, tem justamente esse tema, mantenha sempre bons pensamentos. Professor mestre Masaharu Taniguchi já começa citando Carlyle, que foi um pensador, um historiador escocês de 2 séculos atrás. Aí ele escreve aqui, Carlyle disse: teus pensamentos constituem a arma que subjuga o teu próprio destino. Se mantens pensamentos destruidores em relação a um indivíduo ou a um grupo, acabarás por feri-lo mortalmente, mesmo que não puxes o gatilho de uma arma de fogo. E aí vem uma definição impactante. O resultado dos pensamentos que o homem mantém em sua mente acaba se manifestando inevitavelmente. É legal a gente recuperar um pouco, tá? Teus pensamentos constituem a arma que subjuga o teu destino. Então a gente já começa logo de largada a entender que, se eu quero ter um futuro bacana, que o meu destino seja positivo, saudável, cheio de bonanças, é necessário então que eu tenha bons pensamentos. Já é o encaminhamento daquilo que a gente trabalhará, que nós trabalharemos nesse assunto. Aí o mestre retoma a palavra e diz, você acha que um pensamento que lhe surge e desaparece logo em seguida realmente desapareceu desse mundo? Ou das profundezas da sua mente? Você acha? E você pensou, pensei, passou. Será que é isso? Aí o mestre escreve aqui, o leitor deverá
se admirar ao ler o caso apresentado no volume 22 da coleção A Verdade da Vida, de uma pessoa na qual um desejo assassino que alimentarem somente por um breve instante tornou-se maléfico para ela própria. Lembra? Ação e reação, plantar, colher, está lá a lei funcionando. Provocando-lhe então uma interessante moléstia neurológica que a impedia de se sentar. E aí o mestre escreve aqui: o pensamento é uma espécie de vibração, verbo. O pensamento é uma espécie de vibração, verbo. E todas as coisas do universo são constituídas por vibrações. Assim sendo, uma vez formado um pensamento, ele passa a ser uma semente de força criadora. Jogou o pensamento para o universo, já jogou a semente. E essa semente tem uma força imensa, tem uma força criadora muito potente, que um dia germinará e atuará em nossa vida. A gente pensa, pode até estar pensando em relação a alguma pessoa, algum assunto, achando que é externo. E acho que não impacta na nossa vida. Sim, impacta muito, impacta com certeza. E aí ele escreve então que um dia germinará e atuará em nossa vida. Depois crescerá mais e mais, até se tornar um criador que exercerá influência sobre toda a humanidade. Perceberam? Nosso pensamento, a gente joga para o alto. E aí, quando a gente joga para o alto, a gente jogou uma semente. Essa semente tem uma força criadora. E ela cresce, ela germina, nasce, cresce, toma tamanho, toma vulto e acaba influenciando toda a humanidade. E aí a gente começa a entender aquela coisa do consciente, né? Da força coletiva, né? Aí ele escreve aqui, o pensamento norte-americano do Ralph Waldo Emerson disse, o pensador norte-americano Ralph Waldo Emerson disse, as ideias lançadas pelos santos e gênios transformam o mundo. Ao afirmar isso, ele provavelmente se referia a ideias manifestadas através de livros e conferências, né? O mestre disse que essa ideia dele achou que só era ali, né? Para conferências e livros. Mas aplique-se também às ideias não proferidas. Só está no pensamento, não foram colocadas no papel, não foram ditas. Entenderam? E aí ele escreve, as ideias constantes na mente humana e até mesmo as ideias que passam rapidamente pelo cérebro encontram eco neste universo. Atraem-se umas às outras, agrupam-se, formam um coro e ampliam-se. Então, ao se alojarem na mente de determinadas pessoas, passam a se manifestar como atitudes concretas e acabam movimentando o mundo todo. Entenderam? Joga. Essas ideias, elas têm afinidades, elas se assemelham com outras ideias, vão se agrupando, tomam vulto e acabam, então, movimentando o mundo todo. Lembra aquilo, né? Você joga uma pedrinha num lago aqui, no primeiro momento aquelas ondas vão e ela vai se alastrando para todo o lago, até dissipar, mas ela se espalha, ela se esparrama por todo o mundo. Ou seja, movimenta, no nosso caso da pedrinha, movimenta o lago todo. O pensamento movimenta o mundo todo. E aí o mestre escreve o seguinte, em seu contato, e é legal isso que aí começa a vir para a nossa rotina, aqui para o nosso dia a dia. Já está no nosso dia a dia, mas agora nessa coisa mais fenomênica mesmo. Aí ele coloca aqui, em seu contato com inúmeras pessoas ao longo de sua vida, você deve ter conhecido vários tipos humanos. Aqueles que lhe parecem simpáticos, aqueles que lhe parecem inacessíveis devido ao ar altivo, aqueles dos quais deseja manter distância por causa do modo agressivo ou o ar astuto, espertão, né? Aqueles que parecem mesquinhos e vis, aqueles que parecem generosos e muitos outros. E aí o mestre pergunta, de onde será que vem essa impressão, essa atmosfera peculiar a cada indivíduo? Que pode ser, por exemplo, radiante ou sombria, ou calorosa ou fria. Aí o mestre responde, ela vem da personalidade de cada um. E cada uma, né, cada qual é constituída não só da mente que aparece à tona da consciência, mas também da mente global,
somatória de todas as tendências e hábitos da mente. Esse global é global dela, né? Que traz todas as tendências. O que ela pensa? Ela tem tendência à tristeza, tendência a ser sempre retraída, sempre ressentida, magoada, nada, né, lhe agrada, nada é sincero, pode ter essa tendência, né? E também dos hábitos da mente. Você tem o hábito, né? A pessoa pode ter o hábito de criticar, está sempre azeda, está sempre reclamando, nada, está sempre insatisfeita. Essa tendência mental, essa tendência, mais esses hábitos também, formam essa mente global, ok? Aí o mestre escreve então, todos aqueles que desejam realizar uma obra importante nesta vida devem tornar-se pessoas de cuja personalidade emane uma atmosfera com o mágico poder de cultivar os outros. Ou melhor, cultivar não, de cativar os outros, perdão. Essa coisa da atmosfera é muito séria. Você já reparou que você às vezes está numa recepção, numa festa? Agora não, né? Mas antes, você estava sempre em alguma recepção, alguma festa, algum evento. De repente chega alguém e essa pessoa atrai olhares, atrai atenção simplesmente pelo fato de ter chegado. Ela tem uma atmosfera cativante. E às vezes há pessoas que você está numa roda de amigos conversando, ou lá no teu trabalho, com uma roda de colegas de trabalho, né, conversando, quando podia, obviamente. Aí essa pessoa chega e você percebe, você sente que não está harmonizando. E aí repele, chamado espalha a rodinha. Chegou, boa, tá logo, gente, tem uma coisa para fazer, tchau, tchau, pum, quando vê, a pessoa está lá sozinha e as rodas, né, de conversa se desfazem. E isso faz parte da mente global. Ela tem a tendência, ela tem hábitos, e esses hábitos não são falados, mas está lá na mente. Isso comunica com cada um que está ali. Lembra? Verbo, pensamento é verbo, e aí mente, vibração. Essas vibrações não afinam com as suas vibrações e repelem. Isso do outro para cá. E de nós para o outro, como é que está acontecendo? E de nós para o externo, como é que está a nossa mente, os nossos pensamentos? Então já vão trabalhando isso. E o mestre escreve isso sobre o poder de cativar pessoas. Nós que trabalhamos, que estamos buscando ascensão profissional, êxito nos nossos empreendimentos, o que será que a gente está emanando quando a gente chega num cliente? Quando a gente vai propor um projeto? Quando nós vamos fazer uma entrevista? Quando nós estamos ali com os outros players do nosso trabalho, da nossa empresa, disputando uma promoção? Que tipo de pensamentos? O que eu estou emanando? Qual é a vibração que eu estou jogando para o universo? Pensa nisso. Aí o mestre escreve uma coisa muito bacana para os chamados somebody lovers, os jeitinhos, os espertos de conversa mole, aquela coisinha. O mestre escreve aqui, há pessoas que procuram agradar os outros com fala macia, adulações, sorriso falso. Mas é impossível cativar realmente com esses expedientes. O mestre escreve, a mente global dos outros, que oculta sobre a mente consciente, né, que se oculta sobre a mente consciente, não se deixa atrair apenas pela fala macia, bajulação e sorriso fácil. Quanto mais frequentes forem as tentativas de uma pessoa agradar os outros com adulações, dissimulações e atitudes artificiais, mais distorcida se tornará a mente global da pessoa. Ela fala uma coisa, mas pensa outra. A fala macia, a conversa fiada, conversa mole, o elogio gratuito. E a gente tem no nosso trabalho alguns, os chamados, né, aduladores. Vamos direto ao ponto, né? Os chamados puxa-sacos, aquelas pessoas que fica difícil até de conviver ali nas nossas reuniões. Você percebe que tudo isso é falso. Você percebe que tudo isso ela está fazendo para agradar, mas é um agradar sem consistência, sem verdade. E aí repele.
E aí não tem como ficar amigo de uma pessoa dessa, não tem como viver de forma saudável com uma pessoa dessa. Se bem que no final do capítulo o mestre puxa a nossa orelha em relação a essa coisa de a gente, né, achar e entender o outro e só terceirizar a responsabilidade desse momento no outro. Mas vamos lá, nesse momento então, essa coisa da fala macia repele, da adulação gratuita. Aí ele coloca aqui, quanto mais frequentes forem as tentativas de uma pessoa agradar os outros com adulações, dissimulações e atitudes artificiais, mais distorcida se tornará a mente global dessa pessoa. Consequentemente, a atmosfera dela, que ela emana, né? A atmosfera que ela emana, passa a causar a impressão de uma baixeza, de astúcia. E tudo que a gente não quer perto da gente é espertão. Cara que está lá prontinho para puxar o nosso tapete. Jogar, como eu costumo dizer, né, jogar bola nas nossas costas. Eu tinha, uma das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos um grupo grande de gerentes de contas e tinha um colega de trabalho que era complicado lidar com ele. Porque na nossa reunião, ele balançava a cabeça assim, né? O patrão lá falando, nosso gerentão falando, ele... Só que terminava a reunião, tudo já ficava alinhado, tudo já ficava dividido, as cotas, promoções, verbas e tudo mais. E aí o nosso gerentão, nosso chefe saía da sala, nosso gerente regional, ele imediatamente ia atrás do gerente. Não dava nem tempo de fechar a porta, ele já levantava, já ia atrás dele. E lá pegava ele no corredor e conversava, e conversava, e conversava. Em alguns momentos ele conseguia êxito, e aí aquilo que tinha sido tratado, ele dava um jeitinho de puxar alguma coisa a mais para ele. Né? Nunca fazia na frente de todo mundo, sempre atrás, sempre nos corredores, sempre jogando bola nas costas. Preciso dizer que essa pessoa não era benquista pelo grupo. Sempre quando fazíamos alguns eventos, era difícil conviver. Convidava na marra, na obrigação, e muitas das vezes nem convidava. Fazíamos alguns almoços e aí a gente acabava que não convidava a pessoa. Ou seja, a mente global nossa não compactuava, não amigava, não afinava com a mente global dele, né? Que é essa conversa mole e fiada. Então repele. Lembra? Semelhante se atrai, de semelhante se repele. E o mestre escreve assim, então... O caráter de uma pessoa é o verdadeiro autor de seus atos. O caráter de uma pessoa é o verdadeiro autor de seus atos. Caráter positivo, correto, sincero, honesto. A virtude de ser verdadeiro. A virtude de ter empatia. A virtude do amor. A virtude da paciência, da compreensão, da resiliência. Isso faz realmente ser, né, com que a coisa... seja manifestada de forma positiva, correta na nossa vida. É aí que o nosso caráter impacta na nossa rotina. Não pense que a personalidade de um indivíduo possa causar em outro a impressão diferente daquilo que ele é realmente, ou seja, não dá para enganar. Mais dia, menos dia, aquela história, né? Você não consegue enganar muitos por muito tempo, né? É isso que o mestre escreve aqui. Uma pessoa que mantém sempre pensamentos desonestos irradia a atmosfera de desonestidade, mesmo quando procura parecer honesta. Pode ser que a mente superficial dos outros tome por verdadeiro o temporário aspecto honesto. Olha que bacana. Pode ser que a mente superficial dos outros tome por verdadeiro o temporário, tem um limite aí, aspecto honesto dessa pessoa, mas a atmosfera que dela emana acabará infalivelmente revelando como ela é na realidade. Mas dia menos dia a pessoa acaba se traindo. Em algum momento ela perde o controle. Em algum momento ela faz uma expressão que joga para fora realmente o que ela tem dentro dela. Joga para fora o real caráter dela. Nesse caso, um caráter desonesto. E o mestre escreve então, o fato é que tanto os pensamentos como o caráter são verbo, vibrações. Lembra lá? Pensamentos, vibração, verbo. Aqui, caráter, são verbo, vibrações. E assim sendo, irradiam-se tais como ondas de rádio e acabam se revelando. E aí o mestre faz uma analogia, né? Uma harpa, ela só pode fazer som de harpa. Um piano só pode emitir som de piano.
Um violão desafinado só pode emitir som de violão desafinado. E aí ele coloca aqui, para que a nossa alma emita um som harmonioso, precisamos mantê-la harmoniosa. E aí ele continua. Será que nós, seres humanos, não estamos descuidando de nós próprios? A gente deseja uma coisa legal, uma coisa harmoniosa, mas tem pensamento de conflito. Você quer ter uma relação bacana com a esposa, com o marido, mas não convive bem com algumas manias que ela tem, com alguns hábitos que ela tem. A sua mente fica conflitando. Tem algumas coisas bacanas e tem outras coisas que não são bacanas. Só que pesa mais em você o que não é bacana. Mas você se esforça para, na superfície, se relacionar. Mas a tua mente está atritada, a tua mente está em conflito, a tua mente está criticando. E aí não tem como ter harmonia. Tem que ter a mente harmoniosa para ter uma relação em harmonia. O mestre escreve, então, muitas vezes esforçamos-nos por parecer puros e nobres, quando na verdade permanecemos impuros e mesquinhos. Será que por indulgência conosco mesmo pensamos que podemos nos manter impuros e mesquinhos por dentro, contando que parecemos boas pessoas à vista dos outros? Aquela história da fachada. Na fachada está tudo bem, na fachada é harmonia, na fachada é alegria, mas é aqui para dentro. E quando você está sozinho com você mesmo, que tipo de pensamento? Ah, se eu pudesse, se fosse comigo, você já começa a ter conflitos. A aparência é uma coisa, você está no social, bacana, mas e para dentro? E você, na sua individualidade? Você contigo, você sozinho, você com você. Como é que está a tua mente? Está impura, como o mestre escreve aqui? Está mesquinha? Não tem jeito. Que a gente falou agora há pouco, vai ficar falando, adulando, sorrindo, mas tudo é falso, nada é verdadeiro. Então a gente tem que trabalhar a mente para dentro, os nossos hábitos, o nosso caráter, para termos então uma vibração de positivismo, de alegria, de aglutinar, de atrair riqueza, atrair saúde, atrair harmonia. Por isso que ele escreve, precisamos nos conscientizar de que o importante para nós é cuidar de nossas qualidades internas. O modo de viver da Seichonoye consiste em melhorarmos e engrandecermos as nossas qualidades internas e em progredirmos com a ajuda de colaboradores e bens materiais que atraímos com as vibrações emitidas por nossas qualidades internas. Repetindo. O modo de viver da Seichonoye consiste em melhorarmos e engrandecermos as nossas qualidades internas e em progredirmos com a ajuda de colaboradores e bens materiais que atraímos com as vibrações emitidas por essas qualidades internas. Trabalhar a qualidade interna é isso: amor, altruísmo. O que eu não desejo para o outro, o que eu não desejo para mim, não desejo para o outro. Empatia. Você emana, lembra? Sempre está aqui. Vibração, vibração. Antes da gente chegar fisicamente, a nossa vibração já está na frente. As pessoas, o local, o ambiente já está sendo impactado pela nossa vibração antes da nossa presença física. E aí? O que você anda fazendo com seus pensamentos, o que você anda fazendo com a sua mente? Está se elogiando? Está elogiando os outros de forma sincera? Está reconhecendo o talento dos outros? E antes disso, está reconhecendo os seus talentos? Está se valorizando? Está tendo gratidão por todas as coisas que acontecem na sua vida? O sentimento de gratidão, o agradecer, ele se manifesta em sua vida. Porque se você não tiver gratidão por todas as coisas que te cercam, que você tem, e agradecer aquelas que ainda não tem, que também é uma boa sacada para as coisas acontecerem, você não cria harmonia. Você está sempre desejando, está sempre insatisfeito, está sempre competindo, está sempre aflito em conquistar. E essa aflição, essa competição, esse espírito mesquinho acaba que repele não só as pessoas, mas as oportunidades.
os bons negócios, afeta a tua saúde. Tenha cuidado, comece a trabalhar o interno, comece a trabalhar somente de forma positiva. Como vocês já ouviram várias e várias vezes em palavras, em outros livros, em outras palestras, aliás. Mantenha sempre bons pensamentos, leia bons livros, utilize-se das boas palavras, exercite a autossugestão de forma positiva, para trabalhar o seu caráter ser um caráter firme, positivista, de cultivar, né, e de cativar as pessoas. Muito bem. Aí o mestre escreve aqui, podemos saber que o outro pensa a nosso respeito? Ou seja, saber se ele é nosso inimigo ou nosso aliado? Através da atmosfera que emana da sua personalidade. Se ele sente antipatia ou inimizade em relação a nós, podemos captar isso nos breves intervalos entre uma palavra e outra, mesmo que ele esteja conversando animadamente, tentando nos agradar. Pode ser que enquanto ele estiver falando, as vibrações de suas palavras interfiram na atmosfera que emana da sua personalidade. E por essa razão, não conseguimos perceber o que ele pensa realmente. É o tal do encantar, mas o encantar de forma falsa. Cria uma fumaça para ser encantador, né? E na verdade não é. Aí o mestre escreve, por essa razão então não conseguimos perceber o que ele pensa realmente. Mas, nas pequenas pausas entre uma frase e outra, podemos captar com clareza a sua atmosfera. Quando para aquela cortina de fumaça, aquela coisa para iludir, quando deixa de existir essa fantasia, aí a gente começa a captar o que ele realmente tem, mente para mente. Vibração que afina ou vibração que repele. Aí o mestre escreve aqui, caro leitor, não sejamos pessoas desse tipo que causa repulsa aos outros. Pelo contrário, sejamos pessoas que em todas as circunstâncias infundam simpatia e confiança. Aí o mestre escreve, nos contatos que mantemos, seja no lar, no trabalho ou na escola, o importante é a atmosfera que emana de nós, é o eflúvio dos nossos pensamentos. Toda aquela coisa que a gente bota para fora através das vibrações, né, com as vibrações, através do nosso pensamento. Mesmo quando, olha que bacana, mesmo quando o mercado de empregos anda fraco, ou quando a empresa decide reduzir seu quadro de funcionários, as pessoas que irradiam a atmosfera alegre e positiva, que cativam a simpatia e a confiança, nada precisam temer. Nada precisam temer. E é legal isso, eu vivi essa situação. Eu trabalhei muito tempo em várias empresas de laticínios, né? Eu pedia demissão, ia para outra, sempre tinha um projeto mais interessante, acabava aceitando os convites e mudava de emprego. Aí fui para uma empresa com um gerente que tinha trabalhado comigo, fui para uma empresa, eu trabalhava numa multinacional, fui para uma nacional, uma empresa de laticínio grande de Minas Gerais, enfim. E passado meses, esse meu gerente teve uma proposta bacana de uma outra empresa também no segmento de laticínios e mudou, saiu. Quando ele saiu, né, eu que fui pelo convite dele, em cima do projeto dele, e mais uns 2, 3 colegas que tínhamos conhecido, né, nos conhecidos em outras empresas, calhou de nos encontrarmos ali, alguns ficaram assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? O rapaz que trouxe nós, o gerente que nos trouxe saiu da empresa. E agora? O que vai acontecer? E a empresa ficou, né? Nosso time ficou sem o nosso gerente regional um tempo. E aí veio, né, o gerente nacional, veio da matriz para dar uma arrumada lá na nossa região, que era aqui em São Paulo, Grande São Paulo. E quando ele chegou, ele começou a entender como é que funcionava a empresa, começou a entender a nossa região, né? O time, e aí ele veio cheio de ideias. E algumas dessas ideias passavam por demitir e enxugar quadro, né? E aí começou, corta um, corta outro, e esses colegas mais próximos que tinham trabalhado comigo em outra empresa, e Fernando, está chegando perto,
Será que vai acontecer alguma coisa? Eu estou receoso. Você está aí tranquilo, não fala nada em relação ao que está acontecendo na empresa? O que nos cabe fazer? Eu perguntava para eles. O que nos cabe fazer? A gente tem que entregar o que nós temos que fazer agora. Agora a gente tem que buscar número, tem que buscar volume, tem que buscar faturamento. Buscar estratégia. O que está acontecendo aqui dentro, a gente não pode ficar parado na inércia, senão a coisa aí que vai afundar mesmo. Mas eu não consigo trabalhar desse jeito, com essa pressão, com esse momento aí aflito de posso ser desligado, não posso ser desligado, o que vai acontecer? Enfim. E aí aconteceu de 1 ou 2 ali terem sido desligados, e aí foi aqui, foi ali, eu continuei trabalhando. E conversava com o povo, calma gente, calma, continua entregando, trabalha, continua entregando lá os seus 120%, 130%, nós temos que fazer a nossa parte. O patrão tem que enxergar qualidades em gente. O nosso, puxão sempre de patrão, o nosso gerente, ele tem que enxergar qualidades na gente, que ele vai entender que essas qualidades são importantes para continuar no time. Agora, se a gente ficar aflito com medo e isso embota, atrapalha, a gente não trabalha com naturalidade. Vai produzir como? Não produz. Enfim, passou um tempo, aí esse gerente saiu comigo para visitar alguns clientes, e aí, após mais algumas semanas, fez uma reunião e falou assim, gente, esse aqui é o nosso time. E aí ele foi falando da qualidade de cada um. Você tem um pensamento estratégico bacana, você tem um poder de negociação bacana, aquela coisa toda, cada um citando as qualidades de quem tinha ficado no time, que ia contribuir para o todo, E aí ele falou para mim, Fernando, eu conto com a sua energia e com a sua alegria. O nosso time precisa dessa energia e da sua alegria. E naquele tempo eu ainda era fraquinho de planilhas, aquela coisa de montar planilhas Excel, aquela coisa toda. Eu sempre utilizava mais a secretária do departamento do que eu mesmo fazer aquilo, Ele falou, isso aí essas coisas técnicas a gente desenvolve e fica tranquilo. Mas o teu caráter, o teu entusiasmo, a tua alegria é importante para nós levantarmos novamente o time e conseguir alcançar os nossos resultados. Então todo mundo aqui, estamos juntos e vamos embora. Aí os outros que estavam aflitos, alguns caíram fora. Então, as minhas qualidades que ele teve, a percepção de enxergar, foi isso aqui, que o mestre fala. Alegria, entusiasmo, por isso que ele fala. As pessoas que irradiam a atmosfera alegre e positiva, que cativam a simpatia e a confiança, não precisam temer. Às vezes a gente fica preocupado com as questões técnicas, que são importantes. A gente precisa evoluir e aprender, porque nós estamos em constante evolução. Faz parte do nosso ser evoluir. Tanto é que o Sechonoye, ao pé da letra, significa largo, progredir, infinito. Temos sempre que estar evoluindo. Então, essas características do seu caráter, da sua personalidade, da sua vibração, do seu caráter, impacta nos outros, impacta no externo. E quando ela é sincera, você não tem nada a temer. Tudo vem para o bem. Tudo vem para o bem. Continuando aqui, então, com o nosso estudo sobre pensamentos, sempre, mantenha sempre bons pensamentos e prospere sempre. Aí o mestre escreve aqui uma coisinha, aliás, uma coisona. Caro leitor, não fique com a mente presa ao aspecto negativo dos outros. Não fique preso aos aspectos negativos dos outros. Um pouco antes ele escreve, num único dia, ele pergunta, num único dia, quantas vezes você sente rancor pelos outros? Quantas vezes você se encoleriza, bacana, enroscou aqui, contra os outros? Quantas vezes você se aborrece com os outros? Você vive todos os dias sem ser assaltado por tais pensamentos, você é uma pessoa bem-aventurada. Mas, sinceramente, gente, será que a gente consegue passar as 24 horas do dia sem dar uma criticada, sem dar uma apontada de dedo, sem balançar a cabeça, tipo, negando o que está acontecendo, o valor do outro? Aí o mestre fala, se você não é assaltado por esses pensamentos durante o seu dia, você realmente é um bem-aventurado. E aí ele já começa a trabalhar a nossa mente também no sentido de criticar os outros, de reconhecer nos outros
coisas negativas. Sem dúvida, você é uma pessoa que irradia de todo o seu ser uma agradável atmosfera de bondade. Lembra sempre, atmosfera. O que você irradia? O que você está atraindo? Por isso que ele escreve lá, então, o seguinte: não fique com a mente presa ao aspecto negativo dos outros. Você precisa edificar a si mesmo e purificar a si mesmo. Purificar a sua mente, purificar os seus pensamentos. Quando você tiver vontade de criticar, e não é só o falar. Tem pessoas que falam, eu sou assim mesmo, é desse jeito que eu sou sincerão, eu falo mesmo. Mas você pode estar magoando e machucando a pessoa. Lembra? Ação e reação, plantar, colher. E aí ele escreve, mesmo que alguém pratique um ato abominável contra você, não perca seu tempo odiando essa pessoa. Não carregue mágoas. Não carregue. E o fato de você não carregar mágoas, ou como diz o outro, não tenho sangue de barata, ou como diz o outro, está difícil de engolir esse sapo. Não existe sapo, não existe sangue de barata. Só existe a perfeição de Deus, só existe o amor de Deus. Eu tenho um amigo que ele adora, né? Algumas analogias, ele tem lá adoração não é a palavra, mas ele tem um respeito grande pelas águias, né? E outro dia eu vi lá um negócio de uma águia que eu mandei para ele, né? Que ele gosta dessa coisa, né? Das virtudes da águia, né? Aí eu mandei para ele uma bacana e eu comecei a trabalhar comigo essa coisa também. Nessa coisa, né? Da cadeia alimentar, né? Dos animais, a águia tem uma outra ave pequena que ela de vez em quando pousa em cima dela e fica ali bicando. E normalmente o que é que acontece, né? O outro bicho que está embaixo sendo importunado por aquele, sabe aquele bicho que fica, eu te disse, eu te falei, mas não é para você fazer, por que você fez? Ah, eu não devia ter feito. Aí trazendo isso da nossa rotina para essa questão da águia, esse bicho ficava, né, bicando a águia, importunando ela, né? Esse passarinho mais atrevido, inconveniente. O que ela faz? Ela não fica brigando com o bicho. Ela simplesmente voa e vai subindo. E esse bicho que está lá bicando, esse outro pássaro que está lá bicando, ele não suporta uma altitude muito grande. E quando ele não suporta uma altitude maior, o que acontece? Ele cai. E a águia simplesmente continuou o voo dela, foi subindo. A estratégia é essa. Não deixa de voar. Não deixa de continuar em direção às alturas dos seus objetivos. Sejam pessoais, sejam profissionais, sejam de saúde. Está incomodando? Continua. Sobe o voo. Muda a altitude. Suba. O que está agarrado começa a cair. Naturalmente. Sem você ficar se desgastando. Sem você ficar buscando o conflito. Ou melhor, aceitando a provocação ou conflito. Por isso que ele escreve aqui, então, mesmo que alguém pratique um ato abominável contra você, não perca seu tempo odiando essa pessoa. Você tem uma tarefa muito mais importante do que ficar odiando alguém. Olha que bacana. Você tem uma tarefa muito mais importante do que ficar odiando alguém. Essa tarefa consiste em edificar a si próprio. Você, não o outro, não ficar criticando o outro, reconhecendo no outro coisas negativas. Edifique a você próprio. Tornar uma obra-prima a vibração que emana do seu ser. Fazer da vibração que emana de você uma linda melodia chamada amor e harmonia. Fazer de você uma sinfonia. Você não vai, como a gente leu agora, nós lemos agora há pouco, ser um violão desafinado. Um violão desafinado, um instrumento desafinado, ele não harmoniza com a sinfônica, com a orquestra. Ele fica fora, ele tem que estar fora. Ao passo que se ele estiver em harmonia, se você estiver realizando a afinação do seu instrumento, você vai fazer parte de todas as orquestras que você desejar.
Todos os ritmos que você desejar, você vai tocar, você vai fazer parte. Por isso que ele escreve aqui, não permita que de você emane vibrações que entoem músicas tristes, músicas de ódio e repulsas, e músicas deprimentes. É preciso saber que quando uma pessoa emite vibrações desagradáveis, como essas, ela prejudica as vibrações do universo com seus fluidos perniciosos. Lembra? Vai tudo, joga para o universo. Essa semente germina, impacta o mundo todo. E aí, semelhante atrás semelhante, a parte negativa do mundo, você começa a se afinar com ela. Então, tenha pensamentos de vibrações, né? De alegria, de saúde, de elogios sinceros, né? Tenha a virtude de manifestar a alegria também. Então ele escreve aqui que é preciso saber que uma pessoa emite vibrações desagradáveis como essas, ela prejudica as vibrações do universo com seus fluidos perniciosos. Continuando, as pessoas transmitem vibrações recíprocas emitidas pelas suas respectivas personalidades, mas simpatizam-se entre si apenas as que têm vibrações da mesma frequência. Olha a coisa como a gente começa a detalhar. Há pessoas que transmitem vibrações recíprocas emitidas pelas suas respectivas personalidades, mas simpatizam-se entre si apenas as que têm vibrações da mesma frequência. Muitas vezes elas simpatizam umas com as outras sem um motivo especial. Isso acontece quando a vibração emitida por uma encontra ressonância na vibração emitida pela outra. Às vezes você deseja fazer o negócio crescer. E aí você tem os colegas que querem a mesma coisa. Só que você afina só com um. Por quê? Porque a sintonia dele está na mesma sua. Crescer em harmonia. Buscar desenvolvimento. Ao passo que os outros podem ter a mesma vibração, né? De crescer, mas pode ter a atitude de tirar dos outros. E a tua vibração se afina com o outro. Por quê? Porque você está com a vibração positiva de desenvolver, de crescer, de buscar alternativas de forma saudável e não de prejudicar. E aí que entra essa história da vibração e da frequência, ok? Aí o mestre escreve aqui, tendemos a pensar que as pessoas de espírito elevado são capazes de simpatizar com todas as pessoas, mas nem sempre é assim. A vibração elevada emitida por tais pessoas não sintoniza com a vibração inferior emitida por pessoas de caráter vil e vulgar. Nesse encontro, trava-se uma luta em que a vibração elevada procura elevar a vibração inferior, ou seja, busca trazer o outro para cima, busca ajudar o outro. Então, esse é o tal do altruísmo, né? Por isso que ele escreve aqui, a pessoa de alma elevada ama o outro, mas não gosta da vibração que ele emite. Ama o outro, eu sou filho de Deus, o outro é filho de Deus, mas a vibração dele não está em harmonia. Por isso que o mestre escreve aqui, justamente por não gostar dessa vibração, procura transformá-la em vibração elevada. Ela é como um grande gênio da música. Um grande músico não pode simpatizar com uma música desafinada. Quanto maior a genialidade, maior é a capacidade de captar as falhas. E aí ele reconhece as falhas no outro. Mas o que ele faz? Por amor ao seu discípulo e movido pelo desejo de melhorar a execução dele, corrige-lhe as falhas pacientemente, suportando os sons desafinados. Com o tempo, consegue-se harmonia musical. Como é que você está na relação com os seus subordinados, com os seus pares de trabalho? Como é que está a relação com o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, seu companheiro, sua companheira? Como é que está? Você está buscando ou só está recriminando? Está aqui. Às vezes a gente pode ter uma alma elevada que reconhece que o outro precisa melhorar. Mas você está disposto, o teu amor é grande o suficiente para trazê-lo para o mesmo patamar, elevar o patamar dele também? E essa é a função de um verdadeiro filho de Deus. Você pode não concordar, mas você vai ajudar. É o que a gente aqui na Setionê fala, é transcender o fenômeno. Porque não existe aquilo que está se mostrando, só existe a imagem verdadeira. E quanto mais nós conseguirmos ajudar essa pessoa a manifestar o amor, manifestar essa vida de Deus pura, honesta, correta, sincera, que habita ali, estamos cumprindo o nosso papel de filho de Deus, que reconhece o filho de Deus no outro e traz as coisas boas para fora. Aí ele coloca aqui,
As vibrações emitidas por pessoas de espírito forte e coração repleto de amor exercem enorme influência nas pessoas ao seu redor e acaba transformando numa melodia de paz e amor a vibração emitida por essas últimas. Já as pessoas de coração bondoso, mas de espírito fraco, costumam atrair as más vibrações emitidas pelas pessoas ao seu redor. Geralmente, é muito difícil sentir verdadeiro amor quando cercado de ódio dos outros. Aí o mestre escreve, apesar de mantermos em nossa mente elevados ideais, como o amor à humanidade, frequentemente nos surpreendemos por não conseguirmos sentir tanto amor pelas pessoas com quem deparamos na nossa vida prática. Não só não conseguimos amá-las, como também chegamos às vezes a odiá-las. Isso acontece porque a vibração emitida por essas pessoas, além de não sintonizar com a nossa, também acaba nos perturbando. Ao depararmos com tais pessoas, é provável que nós esforcemos conscientemente no sentido de sintonizar com elas, mas a nossa mente global a repele. Ou seja, é legal isso, né? Voltando ali, pessoas de espírito forte e coração repleto de amor exercem enorme influência nas pessoas ao seu redor. Já as pessoas de coração bondoso, mas de espírito fraco, costumam atrair as más vibrações. Aí, um tempo atrás, eu vi uma garota falar assim, eu não tenho sorte, eu tenho dedo podre, eu não consigo atrair uma relação bacana, eu aponto, me aproximo, não é uma pessoa bacana, é uma pessoa destrutiva, negativa, que não valoriza, que ao contrário me deprime. Ou seja, tem o amor, mas tem um espírito fraco. Então tem que fortalecer o espírito. E o espírito a gente fortalece entrando em contato frequentemente com Deus. No nosso caso, Shinsokan todos os dias sem falta. Conecte-se com Deus, exercite essa comunhão com Deus. Deus habita você, o Deus do seu interior, com Deus que manifesta toda essa sabedoria, esse amor que rege o universo, manifesta em você a fortaleza para que você supere e consiga alcançar os seus ideais. Por isso que ele escreve aqui, sejamos como certas pessoas de quem emana a atmosfera agradável e alegre, como os dias primaveris. Ao nos aproximarmos de pessoas assim, sentimos-nos imediatamente pacíficos e livres, como se tivéssemos, de repente, melhorado a nossa personalidade. E aí o mestre escreve o seguinte, se queremos realmente vir a ser pessoas que emitem vibrações alegres e harmoniosas, devemos nos esforçar sempre no sentido de manter a nossa mente alegre e pacífica, evitando que as cordas da nossa alma façam soar músicas de ódio, cólera ou desconfiança, ou ainda de medo. A mente cria hábitos, principalmente a mente sujeita a tendências que oculta através da mente superficial. Perdão, essa mente sujeita a tendências adquire o hábito de emitir sempre a mesma vibração e faz com que essa pessoa transmita a quem quer que seja e se aproxime dela o que denominamos a atmosfera da sua personalidade. Ou seja, repete padrão, tem o hábito de pensar sempre a mesma coisa. Tem o hábito de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Ela não enxerga, ela não se permite se analisar e falar, opa, posso melhorar aqui. Opa, tenho que mudar aqui. Essa minha avaliação não está correta. O que eu estou fazendo com a minha mente? Aí você repete padrão e acontece sempre de ter êxito igual ao que estava antes. Acaba repetindo resultados. Acaba tendo as consequências que sempre teve. Você muda de emprego frequentemente, fica lá um tempo, dali a pouco você fala, poxa, é sempre a mesma coisa. Não consigo me dar bem com o meu chefe, com o meu superior. Não consigo sempre ter um colega de trabalho que me atrapalha. Você está repetindo o padrão. Muda a frequência da sua mente. Muda a frequência, como ele fala aqui, essa mente sujeita a tendências, adquire bom hábito. Elogie, agradeça, 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 a coisa vai. Em suma, a atmosfera que a personalidade de uma pessoa emite pode ser definida como tendência geral de sua mente, resultando em vibrações dos seus pensamentos e dos seus sentimentos mais frequentes. Resultado dos seus pensamentos mais frequentes. Volta à pergunta inicial. O que você anda pensando? Coisas boas? Coisas ruins? Se ainda está preso a coisas que aconteceram 5, 10, 15, 20 anos, se os seus pensamentos ainda estão agarrados no passado, você está repetindo o padrão. E se você está preocupado, você está complicando está complicando a realização, a manifestação de um destino auspicioso, vitorioso, exitoso. E aí ele coloca aqui então,
Precisamos, pois, nos esforçar sempre para manter a nossa mente alegre, positiva e bem regulada. Precisamos respeitar a nós mesmos, confiar em nós mesmos e transmitir uma atmosfera de grande autoconfiança. A atmosfera da personalidade não pode ser dissimulada, pois trata-se de uma vibração que é emitida mesmo quando não estamos pensando nem falando. Repetindo, a atmosfera da personalidade não pode ser dissimulada, pois trata-se de uma vibração que é emitida mesmo quando não estamos pensando nem falando. Mas, por outro lado, os pensamentos que se formam com maior intensidade, bem como as palavras proferidas, têm uma força extraordinária. Só vou repetir aquele trecho lá que é muito bacana para a gente encerrar a nossa palestra. Precisamos, pois, nos esforçar sempre para manter a nossa mente alegre, positiva e bem regulada. Precisamos respeitar a nós mesmos. Precisamos respeitar a nós mesmos, confiar em nós mesmos e transmitir uma atmosfera de grande autoconfiança. Queridos, encerrando então, seu destino, para você chegar lá no seu destino do jeito que você quer e merece, você tem que aqui embaixo começar a trabalhar a palavra. Palavra que transforma o seu pensamento. Essa palavra que transforma o pensamento, transforma a sua mente. A sua mente atrai um destino positivo. Boas palavras, bons pensamentos para que você prospere em todos os sentidos. Físico, profissional, financeiro, harmonia no lar, os estudos, tudo que você merece. Porque tudo já nos está dado. Pratique a meditação em Shinsokan todos os dias sem falta. Leia bons livros. Pratique mentalizações que façam impacto positivo na sua mente. Muito obrigado, muito obrigado. Encerramos então a palestra. Eu gostaria que vocês então assumissem posição de oração, desde que tenha, onde você esteja, né? Tenha condição de fazer isso. Quem já comunga no ensinamento, tome a postura da posição de oração. Quem está chegando agora no ensinamento, feche os olhos, serenamente, respira. Nós vamos agora realizar a oração para receber a proteção e a sabedoria de Deus, que consta no Verdade em Orações, volume 1. Então vamos lá, mente serena. Oração para receber a proteção e a sabedoria de Deus. Aqui e agora vivo dentro do Deus onipresente, recebendo sua vida, sua sabedoria e protegido pelo seu infinito amor. Porque estou totalmente envolto no amor de Deus, não sou afetado pelas ilusões da mente coletiva da humanidade, nem sou passível de ser atingido pelos pensamentos distorcidos das mentes individuais dos homens, ou pelos seus sentimentos pessoais de rancor, ódio ou inveja. Recebo, assimilo e concretizo nesta vida unicamente a vida de Deus, as vibrações espirituais de Deus, o amor de Deus e a sabedoria de Deus. Neste momento, com a mente concentrada em Deus, ouço atentamente a sua voz. A sabedoria divina chega incessantemente do infinito, oceano da sabedoria de Deus, e flui abundantemente para dentro de mim, ensinando-me a proceder sempre corretamente e conduzindo-me para uma vida próspera, sadia, repleta de harmonia e felicidade. A janela da minha mente está agora completamente aberta, permitindo-me receber a grande luz da sabedoria divina. Onde a luz alcança, desaparecem as trevas. Onde há sabedoria, não ocorrem fracassos nem erros estúpidos. Estou agora consciente de que a grande luz de Deus ilumina a minha existência, eliminando as trevas e todos os tipos de fealdade, e envolvendo-me com a atmosfera de êxito e prosperidade. Essa conscientização passará a mostrar seus efeitos a cada minuto e a cada segundo, acabando por tornar a minha vida realmente próspera e feliz. Rendo louvor e graças a Deus, que ilumina dia e noite o meu caminho e protege cada momento da minha existência. São constantes e generosas as dádivas de Deus, e eu as tenho recebido sempre em abundância. Sei, porém, que não devo simplesmente receber e acumular as dádivas de Deus. Se agir desse modo, as dádivas recebidas acabarão se estagnando e tornar-se-ão inúteis. Dá e receberás. Eis o primeiro requisito para uma vida feliz. Um tubo que retiver tudo que nele entrar acabará obstruído e não mais poderá receber coisa alguma. Assim também somos nós. Se unicamente recebermos e acumularmos as dádivas
concedidas por Deus, chegará o momento em que estaremos obstaculizando nós próprios a entrada de novas dádivas. Por isso, sempre faço circular as dádivas recebidas de Deus. Em primeiro lugar, restituo a Deus, sob a forma de donativos à igreja, para que outras pessoas possam, como eu, ser salvas pela mensagem divina. Em segundo lugar, faço contribuições para ajudar as infelizes vítimas de catástrofes e acidentes. Sei que Deus não mede a sinceridade da minha dedicação pelo montante de tais donativos e contribuições. No que se refere à sinceridade de propósito, às vezes a pequena contribuição de um humilde vale mais que a vultuosa contribuição de um milionário. Procederei sempre de maneira correta e justa, não enganando nem os outros nem a mim mesmo. As dádivas que a mim são destinadas, eu as recebo com alegria e gratidão, e as dádivas que devem circular, faço-as circular generosamente. Por isso, o canal condutor da provisão ilimitada de Deus jamais fica obstruído e continua trazendo-me novas e abundantes dádivas. Agradeço-vos, Senhor, por teres me feito conhecer esta verdade sobre a circulação das dádivas. Muito obrigado, obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.